Saravá Jurema Sagrada, salve o Angico, salve o Juncá. Saravá Mestre Zé Pilintra, saravá Mestre Ritinha, saravá Mestre Carlos, saravá Mestre Ladislau. Ô Jurema encantada, que nasceu em frio chão, dai-me força e ciência, como deste a Salomão. Dai-me força e ciência, como deste a Salomão. Salomão já bem dizia a seus filhos juremados, e para entrar na Jurema Mestre tem que ter muito cuidado, que para entrar na Jurema Mestre tem que ter muito cuidado. Arreia, 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 arreia. Saravá os mestres, saravá a princesa, saravá o cachimbo, saravá o fumo, saravá a maraca, saravá a Jurema encantada. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência, e todos querem beber. Se você quer ciência, eu dou Jurema a você. Se você quer ciência, eu dou Jurema a você. Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência, que todos querem beber. Se você quer ciência, eu dou Jurema a você. Se você quer ciência, eu dou Jurema a você. Saravá Jurema Sagrada, saravá todos os povos da Jurema, saravá todos os reinos, saravá o reino do Canindé, saravá o Mestre Ladislau. Senhores mestres, me firme o ponto. Senhores mestres, me abram a mesa. Senhores mestres, me firme o ponto. Senhores mestres, me abram a mesa. Quero um ponto nessa casa, quero um ponto de defesa. Quero um ponto nessa casa, quero um ponto de defesa. Senhores mestres, me firme o ponto. Senhores mestres, me abram a mesa. Senhores mestres, me firme o ponto. Senhores mestres, me abram a mesa. Quero um ponto nessa casa, quero um ponto de firmeza. Quero um ponto nessa casa, quero um ponto de firmeza. Mestre Zé Pilintra, catimbozeiro, juremado, aquele que nasceu, viveu e morreu no pé da Jurema. Aquele que se deitou no tombo da Jurema e acordou mestre da Jurema sagrada e da ciência suprema. Aquele, o mestre da garrafada, o mestre da fumaçada, o mestre da cachimbada. Senhor Mestre José Pilintra, assim como muitos outros, feito, nascido e tombado no pé da Jurema encantada. Saravá Jurema!
Saravá, o mestre José Pilintra. José Pilintra, o mestre juremeiro, o mestre da encantaria da Jurema, o mestre do catimbó. Isso é o comecinho e eu faço isso como um membro batizado e não tombado. Eu tive a oportunidade de ver muitas mesas sendo abertas por mestres, mestres vivos, mestres encarnados. E o que a gente aprende nesse momento? José Pilintra, nesse modo operandi, nesse formato, ele é o senhor, ele é o doutor, ele é o mestre da raiz, é o mestre do reino encantado, é o mestre da princesa, é o mestre do cachimbo, é o mestre da maraca. Então, quando você pergunta, mas qual que é a diferença? Aqui eu estou lidando com o raizeiro, estou lidando com o feiticeiro também, porque Zé Pilintra, mestre Zé Pilintra, é um daqueles que também trabalha com o pilão deitado, que trabalha com o pilão tombado, e o pilão quando tomba para a esquerda. Mas aqui eu estou falando com aquele indivíduo que ele tem essa maestria do cuidado, da reza, da encantaria, que é diferente de quando eu estou olhando para o modus operandi do malandro, do Exu e assim por diante. Aqui mudam-se os elementos e a raiz de Zé Pilintra, quando eu apresento aquele processo geográfico, aquele processo histórico, a raiz de Zé Pilintra está dentro desse contexto da Jurema. Não existe Jurema sem Zé Pilintra. Existe Zé Pilintra sem Jurema, mas não existe Jurema sem Zé Pilintra, assim como outros mestres consagrados. E aqui você vai ter a oportunidade de estar lidando com a força de uma forma mais medicinal também. A Umbanda, ela, no processo de junção com outras estruturas, ela às vezes vai perdendo algumas coisas que são importantes. Então o conhecimento da raiz, o conhecimento do cachimbo, o conhecimento da reza, o poder de estar empunhando a maraca, o poder da princesa dentro da mesa, que é a bacia de ágata com água, né? O poder do chamado, o poder do canto, que é quando o seu Zé Pilintra acosta, né? Na Jurema a gente não fala a questão da incorporação, a gente fala a questão do acostamento. Toda a maestria, tudo aquilo que acontece a partir desse elemento. Assim como a bebida, o cachimbo consagrado, o cachimbo cruzado, daqui vai acontecer a quebra dos feitiços, as rezarias ou as próprias feitiçarias. É com o cachimbo que se levanta quem está deitado na cama. É com o cachimbo que se cura aquele que adoeceu. O cachimbo, assim como a Jurema, ele tem ciência e ele é a representação. Quando a gente fala da fumaçada sagrada, ou a fumaça invertida, que é quando eu faço esse movimento. E tudo isso é ciência, tudo isso é Jurema, tudo isso é mestre Zé Pilintra. Essa estrutura que une o masculino com o feminino, o fornilho representando o útero de todas as mulheres e o útero da terra, a haste do cachimbo representando o falo, representando a parte masculina, e aqui a junção, que é essa ciência, que é essa fecundação. Então, muitas pessoas falam, mas o meu Zé Pilintra não é nem Exu, não é nem malandro, e a hora que a gente vai ver, tem mais costumes ligados à estrutura da Jurema, à estrutura do catimbó. Jorge, como é que eu faço para aprender Jurema? Procure um mestre juremeiro, um mestre tombado, um mestre que tenha a sua linhagem, um mestre que conte a história da sua família, um mestre que lhe ensine. Hoje a gente tem aí na internet muita gente certificada, muitas vezes por pessoas que não foram certificadas. Tá? E quando eu falo certificado, não é papel. Eu não posso fazer um trabalho como mestre porque eu não fui tombado. Tem coisas que eu posso fazer, que eu posso ensinar, que eu posso mostrar como um aprendiz, como alguém que foi batizado na Jurema. E isso torna as coisas muito claras. Mas a Jurema por si, seu Zé Pilintra por si só, na Jurema ele representa a cura, ele representa o raizeiro, ele representa o garrafeiro, ele representa a parteira, ele representa a classe dos mestres, que tem todo um saber das cidades da Jurema. Zé Pilintra, o mestre juremeiro.
Fumaça. Fazer fumaçada. Você pode comprar um cachimbo de jurema ou de angico para você treinar. Aqui eu fiz um fumo de alfazema com sálvia e um pouquinho de tabaco, tá? Você vai fazer essa mistura. Se você vai pegar um cachimbo novo, o que eu aconselho? Pegue o cachimbo, certifique que o cachimbo está vazado. O cachimbo, quando não está trabalhando e não está firmado, ele descansa de pé. Por que ele descansa de pé? Porque quando você começa a queimar, essa madeira ela vai soltar uma seiva. Se você deixar ele assim, vai entupir. Uma coisa que você pode utilizar para fazer a limpeza da haste é pegar aqueles cabides que abrem, né, de arame, estica o arame, pum, pum, passa, limpa, desobstrui. Você vai comprar o seu cachimbo, primeira coisa que você vai fazer, alguns vêm uma haste de ferro, tire isso, não dá para fazer fumaçada com a haste de ferro. Você vai queimar o cachimbo, né, para tirar as pontinhas, para tirar as farpas, vai queimar um pouco a ponta também, isso aqui eu já fiz. E aí você vai consagrar aí o seu primeiro forno. O seu primeiro fornilho, sua primeira fumaçada. Essa fumaçada, ao contrário, prensa o fumo, tá? Vai sempre ficar um dedo assim de distância, acende primeiro normal. Puxou, você vai encostar a boca, não vai pôr a língua no cachimbo, como se fosse fazer. E você vai soprar, ó. Como eu não apertei ele aqui direito, ó. Fumaçada, pode ser feita em cruz, pode ser feita em círculo, você pode usar isso para descarregar você e descarregar a sua casa. Saravá, o mestre Zé Pilintra, saravá o reino da Jurema, saravá o Angico, saravá o Juncá, saravá todos os mestres do pilão deitado, saravá a Jurema sagrada. Seu Zé.